Com você o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 5, o versículos de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós sabemos que o Sermão da Montanha, ele é um longo discurso. Nós conhecemos das bem-aventuranças, mas de fato o Sermão da Montanha é o nosso centro da fé, daquilo que Jesus de fato nos ensina para viver ao que o Pai pede para nós. A lei e os profetas, veja bem, toda a lei, ela tem como sentido a vida da pessoa. Quando a lei deixa de ser um sinal de vida e passa a ser um fardo, ela não está a favor da palavra. Por isso, então, a lei e os profetas têm também um sentido de celebração, de comunhão, de vida nova. E nosso Senhor diz o seguinte, que não vem para abolir a lei, destruir, que não existe lei. Não, acontece de ter. Só que é o seguinte, a lei, ela tem como objetivo a vida. Por isso diz ele, eu vim para dar cumprimento, ou seja, cumprir o que a lei diz. Então, por isso, a lei e os profetas que nos leva à perfeição. Por exemplo, amar o próximo é uma lei, é um mandamento. Ajudar o próximo, perdoar, ser misericordioso. Veja que são leis que nos ajudam, de fato, a construir a vida. Mas há pessoas que usam a lei o contrário, para castigar, para destruir, para provocar o medo, para viver de fato em alguma circunstância, até dentro de um fanatismo religioso. Todo fanatismo religioso, também em outras circunstâncias, mas o religioso leva à morte. Tanto é que a pessoa que vive o fanatismo, ela é capaz de tirar a vida do outro, tendo no seu interior a certeza de que está no caminho certo. Ela tem o desejo de eliminar o outro. E veja que cria-se um grupo de pessoas, talvez não muito grande, com símbolos, símbolos para identificar o grupo, jeitos de fazer, de se vestir, jeito de falar, o jeito de estudar. Veja, os seus estudos, procura em meio às situações aquilo que vai justificar o seu pensamento e, ao contrário, quer usar das palavras dos outros, sobretudo das lideranças, palavras, talvez no meio de todo um discurso, ela pega uma frase e coloca tudo como se quisesse a perder e massacra, destrói, torna-se de fato inumana, desumaniza completamente. Com isso, gera na pessoa uma total falta de empatia. Isso tem crescido muito em nosso meio, de pessoas que não mais está no lugar do outro, mas quer que o outro faça aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. E com isso, estamos gerando guerras, estamos gerando os conflitos, grupos contra grupo, até mesmo em nosso interior, pessoas que se degradeiam por pensamentos contrários, achando que ele está certo. É perigoso até, daqui uns dias, a pessoa dizer que Deus está errado,
que Deus o que ensinou não é este o caminho. Por isso, então, o reino dos céus nos convoca à simplicidade, ao amor, à dedicação para com o outro, a ser misericordioso. E a mudança não é exterior, a mudança é interior. Quando se torna legalista a lei, ela oprime, destrói. Ela destrói a vida das pessoas para sempre. Por isso, então, o Santo Padre, o Papa Francisco, um homem de Deus, ungido pelo Senhor e escolhido pelo Espírito, diz assim: para não tornar pesada a vida dos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que fôssemos livres. Muitas vezes o legalismo religioso fala mais alto que o amor e corremos um sério risco de agirmos como controladores da graça. Mas a igreja não é uma alfândega, ao contrário, é a casa paterna, onde há lugar para todos com suas vidas fadigosas. Veja que interessante, não é uma fadiga que controla, você entra, você não sai, você está preso, você está fora, não é isso? Não é o legalismo, mas onde acolhe todos que sofrem, todos que vivem as suas angústias e que muitas vezes nós não sabemos por que a pessoa chegou a esta situação. Então, por isso, a igreja deve viver essa profunda comunhão de amor, de acolhida. Não ser legalista, mas acolher, viver o perdão e a misericórdia. Por isso, então, estamos na Quaresma. A Quaresma é esse retorno, esta vivência, esta experiência. Por isso, a gente diz quase que implorando: volte-se para o Senhor, viva o amor e ame a todos como Deus nos ama. Muita paz para você.